pessoal, tô aqui de novo para conversar com vocês e hoje o tema é frequência cardíaca. Frequência cardíaca é um assunto que é bem interessante, a gente pode tratar ele de diversas formas e olhar ele por diferentes prismas. A ideia aqui é falar um pouquinho do porquê usar o frequencímetro para medir seus treinos, para aferir a intensidade do seu treino ali durante sua corrida. Então vamos lá, a frequência cardíaca, ela sofre interferência de diversas formas. Primeiro, do ponto de vista interno, deixa eu ver se está saindo aí bonitinho, que letra horrível. Do ponto de vista interno, então ela vai sofrer alteração hormonal, ela vai sofrer alteração por conta do estresse, ela vai sofrer alterações por coisas que a gente não tem como controlar. Eu não tenho como controlar precisamente a hora que eu vou liberar determinados hormônios, a forma que lá de cima, que minha cabeça vai absorver as coisas. Então ela vai interferir basicamente de forma interna nesses dois pontos. Guarda essa informação. O outro fator que interfere a frequência cardíaca são os fatores externos, que são coisas que eu também não consigo controlar. Eu não consigo controlar o clima, se está quente, se está frio, se está chovendo, se não está. Eu não consigo controlar simplesmente a oscilação da rua, a altimetria. Isso vai ter uma interferência muito grande. Que mais? Que mais que eu não consigo controlar? A velocidade? Velocidade eu consigo controlar. E ela é uma coisa externa, certo? E aí a gente tem que pensar no princípio da frequência cardíaca. O que eu preciso? Como é que funciona meu coraçãozinho? Então vamos desenhar aqui o meu coraçãozinho. Olha que coisa ridícula. Meu coração batendo. Na medida que eu faço exercício, na verdade o tempo inteiro, o meu coração, ele tá mandando sangue, ele tá bombeando, ele recebe informação e ele tá mandando sangue para as extremidades. Na medida que eu aumento a intensidade do exercício, ele tem que fazer mais força, dilatar mais, as artérias estão aqui, ele tem que fazer uma força para dilatar, para mandar esse sangue para minha corrente sanguínea e para dar conta de todo o esforço, certo? O que acontece? Esses dois momentos que vão interferir aqui vão me dizer como é que está o meu coração agora. Então vamos imaginar o seguinte, que em repouso o meu coraçãozinho ele bate a 70, vamos colocar em números, sempre colocando em números fica mais fácil para a gente visualizar. Ele bate a 70 vezes por minuto. 70 vezes ele dá conta de cumprir todas as minhas funções. Beleza? Eu vou começar a fazer exercício e eu tenho que fazer um exercício leve. Teoricamente, tendo feito um teste, tendo feito um ergospirométrico, a minha frequência cardíaca, eu teria, vamos trabalhar aí numa hipótese, de trabalhar entre 130 e 140 batimentos por minuto, certo? Pegou? Só que isso daqui, na teoria, só que na prática é um dia quente, é um dia complicado, é um dia que eu não dormi bem, então a minha descarga de adrenalina vai ser diferente e ao invés de eu começar minha corrida e manter entre 130 e 140,
Eu comecei a correr, eu já estou batendo 160, 170 batimentos. E aí? Eu vou só pela velocidade ou eu vou pela frequência cardíaca? É uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, quando eu uso o frequencímetro, quando eu estou ali acompanhando o meu treino com a frequência cardíaca, eu respeito mais o que eu posso entregar naquele dia. Então, se eu tive um dia estressante, se eu tive um dia quente, se eu vou fazer uma prova, todo mundo gosta de sempre falar de prova, né? Então eu tenho lá a minha prova, onde está estimado que eu vou correr a 6 minutos por quilômetro. Esses 6 minutos por quilômetro equivale a próximo de 150 batimentos. Tudo teórico, tá? É só para a gente ter um exemplo prático. Só que nesse dia tá calor. E para cada grau que aumenta, o meu rendimento ele cai. Automaticamente, para dar conta de manter a minha temperatura corporal, o meu corpo hidratado, esse 150, esquece, ele já subiu para 160. Vamos fazer bonito? Para 160, 165. Automaticamente, isso daqui, vamos imaginar que é uma prova de 10 quilômetros. Você acha que se eu começar a 6 minutos por quilômetro, com uma frequência cardíaca maior do que o esperado, como é que eu vou chegar no final desses 10 quilômetros? Eu vou chegar com a mesma qualidade? Eu vou chegar da mesma forma? Esse ritmo eu vou conseguir manter até o final? Então, a frequência cardíaca, ele é um ótimo balizador para a intensidade. É lógico que a gente tem N fatores, N coisas aí que a gente pode considerar como referência de intensidade. Eu posso usar a frequência cardíaca, eu posso usar a percepção subjetiva do esforço, eu posso usar a concentração de lactato, eu posso usar a ventilometria como referência, os resultados que eu tenho, o VO2, eu tenho uma série de coisas que eu posso considerar na hora de determinar a minha intensidade, né? O que é fundamental, e o que eu vejo, é a gente entender a relação disso, com isso, com isso, com isso, com isso, e, lógico, né? Tudo fazendo relação com a velocidade. Não adianta eu olhar para uma única variável, sendo que meu corpo, eu tenho N coisas e outras mais para analisar, né? Eu costumo dizer que o corpo ele não é matemático, ele não é exato, ele é biológico, né? Quando eu faço aqui avaliação fisiológica, o que eu olho? Eu olho a frequência cardíaca, eu olho a percepção de esforço, eu olho o lactato, eu olho a curva glicêmica, faço uma relação disso com a velocidade. Por quê? Para ter minha velocidade ótima, por diferentes olhares. Eu não posso olhar só para uma coisa. Eu tenho que entender o meu corpo como uma série de coisas. Se eu olho ele só de uma forma, eu estou olhando ele de uma forma até pobre, entendeu? O corpo ele é muito mais complexo do que isso. Tá bom? Então, assim, a minha sugestão é, primeiro, use o frequencímetro. Eu posso usar o do braço? Pode. Uma referência é melhor do que nenhuma, mas isso daqui dá erro. Tem poucos pontos de luz e a precisão disso daqui, já tem material mostrando que chega até 20 batimentos. É muita coisa. Hoje em dia, e eu não sou patrocinado, a Polar lançou um que chama o Veget Sense, que é um que você coloca aqui no braço e ele dá uma medida muito próxima.
Eu fiz vários testes e a diferença entre a medida aqui e a medida aqui da cinta é de 1 batimento. E as meninas vão concordar comigo que é muito mais fácil você colocar aqui do que colocar aqui. Aqui é desconfortável, incomoda, assa, top incomoda, é difícil encaixar, às vezes a frequência não pega. Aqui é muito mais fácil, tá? O que é fundamental? Veja a sua frequência cardíaca, acompanhe a frequência cardíaca. Ah, vou dar mais um exemplo. Esses dias teve um aluno que estava com muita dificuldade de acertar o ritmo no aquecimento. E todo mundo erra muito o ritmo no aquecimento, porque é óbvio, você está descansado, e aí vai começar a correr, acaba correndo mais rápido. Qual foi a estratégia que a gente adotou? No aquecimento, vai pela frequência cardíaca. Tá aqui acompanhando frequência cardíaca. Era para correr a X, esquece o X. Põe na telinha da frequência cardíaca e vai lá, para ficar lá, ó, 140. Passou de 140, diminui. Tá subindo muito? Anda. Sucesso. Por quê? Ele estava fazendo os treinos de manhã e normalmente, né, nos últimos dias, sempre dormindo mal. E aí começava a correr, pum, a velocidade estava certa, mas a frequência cardíaca lá em cima. Quer dizer, o corpo está pedindo para que seja menos. E aí a gente não respeita? Vamos respeitar o que o corpo está pedindo. Frequência cardíaca é um bom aliado aí nos seus treinamentos. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida, só mandar aqui. Valeu, um abraço, até mais. Tchau. Tutu.